O céu ainda dormia quando Lili já pedalava pelas estradas de terra vermelha de Chapada dos Montes. As rodas da bicicleta surrada cantavam seu cansaço, mas seu coração acelerava com um propósito maior. Todos os dias, antes mesmo do nascer do sol, ela enfrentava quilômetros de estrada para chegar até a casa de sua avó doente. Era uma rotina exaustiva, mas carregada de um amor profundo e inspirador. O suor escorria pela testa enquanto ela avançava colina acima, o fôlego curto, mas a fé intacta. Lili era magra, de olhos vivos, cabelos sempre presos em uma trança improvisada. Seus tênis gastos contavam a história de uma luta silenciosa. E mesmo quando as lágrimas escorriam sem aviso, ela jamais parava. Chegando à pequena casa de madeira, era recebida com o olhar doce de Dona Nair, que mesmo acamada, insistia em sorrir. "Você é minha força, minha menina", dizia a idosa, segurando suas mãos finas. Lili preparava chá, limpava o quarto, dava banho, lia versículos bíblicos e contava histórias. Era uma troca de amor comovente, que atravessava gerações. Em uma manhã, enquanto pedalava, uma cobra rastejou repentinamente entre suas rodas. Ela gritou, perdeu o equilíbrio e caiu no chão de terra, o joelho em carne viva. Sozinha e sem socorro, ela se levantou com lágrimas e seguiu mancando até a casa da avó. Na volta, ainda com dor, ela sorriu ao ver uma flor que brotava na beira da estrada. "Mesmo na lama, algo bonito floresce", murmurou. Mal sabia ela que do alto da colina, alguém a observava em silêncio. Richard, um milionário reservado, assistia dia após dia aquela jovem desafiar o mundo com sua coragem. Ele nunca se aproximava, mas seu coração endurecido começava a se fissurar diante daquela cena inacreditável. Certo dia, ele a viu desmaiar de cansaço na estrada, e ordenou que Rodrigo, seu funcionário de confiança, a socorresse discretamente. Lili acordou confusa, deitada na sombra de uma árvore, com uma garrafa de água e um cobertor ao lado, mas sem ninguém por perto. Mesmo sem saber quem a ajudou, ela agradeceu em voz alta, olhando para o céu: "Seja quem for, obrigada, mas ainda tenho muito a fazer." Naquela noite, escreveu em seu diário: "Prometi a mim mesma, que enquanto minha avó respirar, eu não deixarei de lutar. Não importa quanto doa, não importa quem ria, não importa quem ignore. A estrada é minha." Na manhã seguinte, um carro preto com vidros escuros apareceu a poucos metros dela. Silencioso. Seguia lentamente, como se a vigiando. Lili apertou o guidão e pedalou mais rápido, com o coração disparado, sem saber se era perigo ou destino batendo à porta. E assim, com os olhos no horizonte e os pés no barro, Lili pedalava não só pelo amor, mas por uma promessa sagrada. A fazenda Santa Helena era o orgulho de Chapada dos Montes, hectares de terras verdes, cavalos puros, tratores reluzentes. Mas atrás de tanta grandeza vivia um homem quebrado por dentro. Richard Monteiro, 42 anos, herdeiro de um império rural, preferia o silêncio dos campos ao burburinho das cidades. Desde que perdeu a mãe por falta de atendimento médico, nunca mais foi o mesmo. Sua dor se tornou uma fortaleza. Ele observava Lili da varanda todos os dias. Sem que ela soubesse, ele a via enfrentar chuva, poeira, sol escaldante. Aquela jovem desconhecida era uma lembrança viva do que ele havia perdido, e do que talvez ainda pudesse redimir. Certa madrugada, ele encontrou o velho diário da mãe enquanto revirava uma caixa esquecida no sótão. Entre as páginas amareladas, leu: "Um dia alguém vai amar com tanta força que salvará outros sem saber." Ao terminar, seus olhos estavam cheios de lágrimas. Movido por um impulso inexplicável, ele chamou Rodrigo, seu fiel administrador, e ordenou que começasse a ajudar Lili sem que ela soubesse. Rodrigo, um homem simples e de bom coração, não questionou.
Passou a deixar frutas, água e até sanduíches escondidos em pedras ou troncos pelo caminho. Lily notou, desconfiou, mas nunca tocou em nada de imediato. Chegava a olhar para os lados, achando que alguém a vigiava. Quando finalmente aceitou a ajuda silenciosa, escreveu em um pedaço de papel: se for um anjo, obrigada. Se for humano, Deus te recompense. Um dia, ao lado da cesta com maçãs, havia uma carta escrita à mão. Seu esforço não passou despercebido. Continue. O mundo precisa de mais pessoas como você. Lily chorou ao ler aquelas palavras, apertando o bilhete contra o peito. Aquela mensagem foi um sopro de esperança. Ela guardou entre as páginas da Bíblia da avó, como um tesouro sagrado. Enquanto isso, Richard não conseguia mais ignorar o chamado do próprio coração. Usando o nome fictício de Sr. Augusto, passou a visitar a casa de Dona Nair como se fosse um voluntário da paróquia local, oferecendo remédios, comida e companhia. Dona Nair o reconheceu imediatamente. Mesmo fraca, sorriu e disse com doçura: você tem os olhos da Dona Helena. Eu conheci sua mãe. Ela ajudou muita gente. E você está no caminho certo. Richard, atordoado, sentiu as pernas falharem. A partir daquele dia, suas visitas se tornaram mais frequentes. Lily estranhava o Sr. Augusto, mas sua avó garantia que ele era confiável. Do outro lado da cidade, os olhos de Priscila, uma colega invejosa de Lily, começavam a brilhar com malícia. Ela notava a movimentação e murmurava para Caio, um colega da escola: essa aí tá escondendo ouro, mas eu vou descobrir. Sem saber que sua vida estava prestes a mudar para sempre, Lily pedalava rumo ao próximo desafio, com gratidão no peito e esperança no olhar. A rotina de Lily começava a pesar. O corpo cansado, o coração aflito, os olhos sempre buscando um descanso que nunca vinha. Mas, ainda assim, ela seguia firme. Durante o dia, trabalhava como caixa na mercearia do Sr. Gervásio, um homem ríspido e ganancioso. À noite, frequentava as aulas com um caderno velho e a alma cansada. Seus colegas não compreendiam seu silêncio, e pior, zombavam de sua aparência. Priscila, com seus saltos altos e perfume enjoativo, era mais cruel. A garota da bike suja chegou. Tomem cuidado com o cheiro de estrada, gritava na sala, fazendo todos rirem. Lily abaixava a cabeça, mas jamais revidava. Seu olhar dizia mais do que qualquer resposta. Num dia chuvoso, Gervásio acusou Lily de roubar R$ 20 do caixa. Gritou diante dos clientes, apontando o dedo: ladrinha de estrada. É por isso que vem toda rasgada. Tá aqui pra nos roubar. A polícia foi chamada. Lily foi levada diante de todos, com as mãos tremendo. No caminho até a delegacia, a chuva lavava seu rosto, misturando lágrimas e indignação. Eu jamais roubaria, senhor. Eu só quero cuidar da minha avó. A policial murmurou. Horas depois, a gravação da câmera mostrou que Gervásio havia se confundido no troco. A jovem foi liberada, mas a vergonha já havia deixado cicatrizes. Ela caminhou até a casa da avó com os pés descalços, seus sapatos haviam sido levados como prova. Dona Nair, ao vê-la entrar molhada e humilhada, chorou silenciosamente, acariciando seus cabelos. Em cima da cama havia uma sacola com remédios caros, frutas e um cobertor novo. Ao lado, mais uma carta: não permita que a maldade dos outros apague sua luz. Você é maior do que tudo isso. Lily abraçou o bilhete com força, soluçando de emoção. No dia seguinte, retornou ao trabalho. Gervásio a olhou com desprezo, mas ela manteve a cabeça erguida. Bom dia, senhor, disse com firmeza. Rodrigo, que observava tudo de fora,
Começou a se perguntar até onde aquela jovem conseguia resistir sem quebrar. Na saída do expediente, Rodrigo se aproximou e ofereceu carona. Lili recusou educadamente, mas ele insistiu. Posso pelo menos andar ao seu lado? Não quero que esteja sozinha. Os dois caminharam juntos até a estrada. Richard, que observava de longe, apertou os punhos. O que era aquele sentimento estranho que crescia no peito? Enquanto isso, Priscila cochichava pelos corredores da escola. Ela tá se engraçando com dois agora. Um é velho rico, o outro é funcionário da fazenda. Essa história tá muito mal contada. Lili não ouvia, mas sentia. As pedras no caminho aumentavam. Mas ela não pedalava mais só por amor, agora, pedalava também por justiça. Na manhã seguinte à humilhação, Lili acordou mais cedo do que o habitual. As palavras de Priscila ainda ecoavam em sua mente, mas ela tentava se agarrar ao que a mantinha firme, o amor pela avó e a promessa de nunca desistir. Enquanto pedalava, respirou fundo. Aquela estrada, mesmo cheia de curvas e espinhos, era o caminho da sua fé. Chegando à casa de Dona Nair, encontrou Rodrigo esperando no portão. Senhor Augusto mandou isso, disse, entregando um envelope com dinheiro para exames. Lili franziu a testa. Quem é esse tal de Augusto? Ele tem aparecido com frequência demais. Rodrigo hesitou. Acho que está na hora de você saber quem ele é. Ao chegar à fazenda Santa Helena, Lili reconheceu a varanda. O mesmo carro preto. O mesmo vulto que via todas as manhãs. Então, a porta se abriu, e ela encarou Richard. Você? Você é o dono de tudo isso? Richard assentiu com os olhos marejados. Sim. E sou também quem tem deixado água, comida e palavras. Não pude salvar minha mãe, mas talvez possa fazer algo por você e sua avó. Lili se afastou, desconfiada. Por que está fazendo isso? Ninguém dá nada de graça. Ele se aproximou devagar. Porque você me lembrou que ainda existe esperança no mundo. E porque sua coragem é transformadora. De repente, o celular de Lili tocou. Era o hospital. Dona Nair havia sido internada às pressas após uma queda. Desesperada, ela correu até a recepção e soube que todos os custos estavam sendo pagos por Richard Monteiro. Na recepção, olhares a seguiam. Murmúrios. Suspiros maldosos. Olha lá a protegida do fazendeiro. Deve estar com ele, por interesse, dizia uma enfermeira com desdém. Na sala de espera, Richard sentou-se ao seu lado. Eles podem falar o que quiserem. Mas eu conheço a sua alma. Lili olhou para ele com olhos marejados. E se eu não quiser ser salva por você? Então não te salvarei. Caminharei ao seu lado, respondeu ele com uma sinceridade inacreditável. No dia seguinte, Lili foi convocada pela diretora da escola. Os pais estão reclamando da sua proximidade com um homem mais velho. Isso está manchando a reputação da instituição. Podemos rever sua bolsa. Lili sentiu o chão se abrir. Saiu da sala com os olhos ardendo. Na porta da escola, Priscila esperava com um sorriso venenoso. Cuidado para não cair da bicicleta, ou da graça do seu milionário. Lili voltou para casa naquela noite com o coração em pedaços. Na varanda, Dona Naira esperava de cadeira de rodas, mais fraca, mais sorridente. Deus está colocando pessoas no seu caminho, minha menina. Só não deixe o mal te endurecer. E naquele instante, mesmo sem saber o que o futuro lhe reservava, Lili sentiu que a verdade estava apenas começando a ser revelada.
O céu de Chapada dos Montes estava coberto por nuvens baixas, como se o mundo soubesse que algo importante pairava no ar. Naquele dia, Richard convidou Lily para visitar a fazenda novamente. Ela hesitou, mas aceitou. Precisava de respostas, precisava entender o que havia por trás dos gestos dele. A propriedade parecia ainda maior sob os olhos atentos de Lily. Havia flores por todos os lados e o som dos pássaros contrastava com o turbilhão de emoções dentro dela. Richard a recebeu com um sorriso sereno e ofereceu uma xícara de chá. Quero que trabalhe aqui. Pode ser minha secretária, ganhar bem, cuidar dos seus estudos, ter segurança. Você merece. Lily fitou o convite com desconfiança. Isso não é caridade? Ou piedade? Ele negou com um aceno. É reconhecimento. Você inspira. Não sou o único a ver isso. Naquela mesma tarde, Rodrigo apareceu na sala de estar da fazenda. Seus olhos buscavam os de Lily, e sua voz saiu embargada. Eu me apaixonei por você, Lily. Sei que talvez não tenha chance, mas precisava dizer. Richard permaneceu em silêncio, tenso. O ambiente ficou carregado. Lily, surpresa, desviou o olhar. Rodrigo, você foi um amigo generoso, mas meu coração ainda não entendeu o que sente. Richard fechou as mãos em punhos discretamente. O ciúme, antes desconhecido, agora queimava em seu peito. Nos dias seguintes, algo surpreendente começou a acontecer na cidade. Máquinas e operários chegaram a um terreno vazio no centro. Ninguém sabia o que estava sendo construído, mas os rumores corriam. Lily, em uma visita à farmácia, viu o projeto em mãos de um engenheiro e reconheceu o nome do doador, Richard Monteiro. Uma clínica. Moderna. Gratuita. Ela voltou à fazenda furiosa. Está tentando me comprar com tijolos e concreto? Richard ficou sem palavras por um momento, depois se levantou. Estou tentando devolver ao mundo o que ele me tirou. E você me fez lembrar disso. Lily sentiu a garganta fechar. Sua alma estava dividida entre a gratidão e o medo de ser manipulada. Naquela noite, ela orou ao lado da avó. Vó, e se tudo isso for uma ilusão? E se eu estiver aceitando migalhas por desespero? Dona Nair segurou sua mão. Às vezes, Deus envia pão quente, e a gente acha que é isca. No dia seguinte, Richard apareceu na porta da casa com os olhos vermelhos. Estendeu um envelope, era uma carta escrita por Dona Nair dias antes. Richard, se você ama minha menina, cuide dela como quem protege a própria alma. Ela tem luz demais para andar sozinha. Lily segurou o papel, emocionada. Suas mãos tremiam. A linha entre proteção e amor começava a desaparecer, e o coração dela já não sabia para onde fugir. Naquela manhã, o céu estava cinzento e a cidade silenciosa, como se o tempo tivesse parado. Lily caminhava pelos corredores do hospital com o coração apertado. Dona Nair havia piorado durante a noite e fora levada às pressas para a UTI. Os médicos fizeram o possível, mas o corpo frágil da idosa já não resistia. Ao receber a notícia, Lily caiu de joelhos no corredor, soluçando. A dor era profunda, como se o mundo tivesse desabado sobre seus ombros. Ela era tudo, tudo que eu tinha, murmurava entre lágrimas. Richard chegou pouco depois. Não disse nada. Apenas ajoelhou ao lado dela e a abraçou com força. No velório, enquanto todos se despediam, Priscila surgiu vestida de preto. Em voz alta, disse, pena que a avó morreu antes de ver a netinha casada com um velho rico. Isso aqui virou novela. Rodrigo, sem conseguir se conter, a empurrou, cala essa boca, sua víbora.
A confusão foi contida pelos presentes. Mesmo abalada, Lili permaneceu em silêncio. Seus olhos, vermelhos, fixos no caixão simples coberto por flores do campo. Ela merecia mais do que isso, sussurrou. Richard se aproximou e disse com ternura, ela merecia o mundo. E vai receber. Dias depois, a cidade inteira foi convidada para a inauguração do novo centro médico. Lili chegou de bicicleta, ainda usando roupa simples. Na entrada, uma placa brilhava, Clínica Dona Nair, uma estrada de amor. Seus olhos se encheram de lágrimas. Era um gesto comovente e inesquecível. Durante o evento, Priscila tentou subir ao palco para pedir desculpas publicamente. O microfone falhou, mas Lili a encarou com calma e disse em voz firme, a dor ensina. O tempo transforma. Mas só o arrependimento liberta. A multidão aplaudiu de pé. Com o coração apertado e a alma em reconstrução, Lili voltou a estudar. Richard, respeitando seu luto, manteve distância, mas nunca desapareceu. Toda semana, deixava flores na porta da clínica com bilhetes anônimos, o amor não impõe. Ele espera. Lili retomou o curso de enfermagem com bolsa integral e passou a atuar como voluntária na nova clínica. Seus dias voltaram a ser cheios, mas agora havia esperança em seu olhar. Em uma tarde de domingo, Richard apareceu na porta de casa com um presente envolto em pano. Ao abrir, Lili viu uma bicicleta novinha, com guidão cromado e um chaveiro em formato de coração. O mundo agora é seu, Lili. Pode pedalar onde quiser. Ela sorriu pela primeira vez em semanas. Obrigada, Richard, por não me deixar cair. Ele não respondeu, apenas a observou partir pela estrada, com o vento nos cabelos e a promessa no coração de que o amor verdadeiro não se impõe, ele constrói. O tempo passou, mas a memória de Dona Nair continuava viva em cada canto da clínica que levava seu nome. Lili agora usava jaleco branco, cabelos presos em um coque leve e um crachá com seu nome bordado. Era coordenadora voluntária da clínica Dona Nair, e com apenas 20 anos, já era referência de superação em Chapada dos Montes. Os pacientes a chamavam de doutora do coração, embora ainda cursasse enfermagem. Sua presença era inspiradora, seus gestos carregavam empatia e sua voz transmitia paz. O que antes era estrada de barro, agora era caminho de esperança. Em uma cerimônia estadual, Lili foi homenageada por médicos renomados. Um deles declarou, essa jovem nos fez lembrar por que escolhemos cuidar. Ela não apenas trata, ela cura com a alma. A plateia ficou de pé em aplausos emocionados. Na plateia, entre tantos rostos, Richard observava com os olhos brilhando. Ao seu lado, Rodrigo se despedia. Vou embora da cidade, Richard. Meu lugar já não é mais aqui. Ele olhou para Lili à distância. Ela te escolheu. E isso, é justo. Richard agradeceu em silêncio. Sentia que algo ainda faltava, mas respeitava o tempo. Até que numa manhã dourada, Lili pedalava pela estrada de sempre, agora asfaltada, quando viu um carro estacionado no mesmo ponto onde sempre era observada. Richard saiu do veículo com um sorriso contido. Trazia nas mãos um pequeno envelope e uma caixinha. Lili, foi aqui que te vi pela primeira vez. Enfrentando o mundo com coragem. Você pedalava pela vida de outra pessoa. Hoje, quero pedalar ao seu lado pela sua. Ele ajoelhou-se ali mesmo, em plena estrada, e abriu a caixinha com um anel de brilhante simples. Você aceita continuar esse caminho comigo? A cena foi transmitida ao vivo pela TV local, que gravava um documentário sobre a clínica. A cidade inteira assistiu, e chorou. Lili, com os olhos marejados, riu e chorou ao mesmo tempo. Sim.
porque o amor também se constrói com gratidão. Eles se abraçaram enquanto o vento soprava leve, como uma bênção vinda do céu. O casamento aconteceu meses depois, no jardim da clínica. As crianças da cidade jogaram pétalas, pacientes aplaudiram de pé, e Priscila, agora funcionária da clínica, entregou as alianças com humildade. Lily e Richard abriram novos postos de saúde, levaram educação a povoados esquecidos, e criaram um projeto chamado Pedalando com Esperança, levando bicicletas e cuidados a comunidades carentes. E todas as manhãs, antes de qualquer expediente, eles saíam juntos, lado a lado, para pedalar pelas estradas de Chapada dos Montes. Porque o amor, quando nasce da dor, floresce com mais força. E porque, como Dona Nair dizia, quem planta bondade, colhe eternidade. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.